E na parte referente ao Brasil, como é que tu estás agora, depois de todas essas comprovações sobre a tentativa de golpe? Bom, eu, desde o início, né, ou antes, falava disso e alertava, e meu alerta continua. Acho que nós falhamos por não ter processado e prendido essa gente toda no início. Ou você faz isso numa vez. Não é possível que, passado 1 ano e 1 mês, o Bolsonaro não seja réu ainda. Então, isso agora aqui... ele foi intimado a depor. Pois é. Isso tudo demorou muito. E isso, o sistema de justiça, não sei se pensavam em passar pano a um pouco assim da clássica antecipação das elites, né, no Brasil, uma leitura meio weberiana, assim, as elites se arrumam, enfim. E há uma frase que o Alexandre de Moraes disse no dia 8 de janeiro, que passou um pouco despercebida, né, nos meios de comunicação, que é a frase do Churchill, famosa, né, o conciliador é o que alimenta o crocodilo achando que ele vai ser comido por último. Que é um pouco do José Múcio, assim, né? O José Múcio acha que ele é o ministro da defesa e dos militares, né? Ele se acha assim, né? Ele é um misto de cantor com ministro dos militares. Não é passa confiança o José Múcio. Tanto é que ele... Essas coisas no Brasil é o país... Outro dia eu fiz um cálculo quanto que o Brasil gasta de medalhas. Vocês já pararam para pensar nisso? Me dei a pachorra, Nando Gross, de ficar calculando assim, o peso de cada medalha, quanto custava cada medalha. São milhões que se gastam. Muita medalha por ano, né? Muita. Todos os tribunais dão medalha, os militares dão medalha, o executivo dá medalha, assembleias dão medalha. É muita medalha. Jogo de futebol dá medalha. Todo mundo dá medalha. Por isso que José Maria Marinha, que ele é presidente da CBF, foi preso, roubando a medalha. Isso. E é uma coisa assim, tipo Fator Mutley, aquele do desenho, né? Medalha. É um desenho. E não é que esse general, o coronel que está preso, que agora voltou dos Estados Unidos e foi preso. Sim, o que estava nos Estados Unidos, ele ganhou. Tinham arrumado um bom emprego para ele ficar protegido lá nos Estados Unidos. E não só isso, o Múcio deu uma medalha para ele em 2023. Por bons serviços prestados à nação patriota. Agora está preso. Lênio, o conteúdo, as falas do famoso vídeo da reunião ministerial, esse conteúdo é suficiente para botar todo mundo uma temporadinha na cadeia? Assim, em alemão tem uma palavra que se chama assim, que não é a escalação do Bayern, mas é assim, Unternehmenverbrechung, que quer dizer delito de empreendimento, que é um delito de empreendimento, de empresarial, é um monte de gente com tarefas, que é o Unternehmenverbrechung. Isso quer dizer que cada um tem, e é um constante. A reunião faz parte de todo o empreendimento. Então, o primeiro equívoco da grande mídia foi focar na reunião. Com isso, você cria uma ficção. A tentativa de golpe é o 8 de janeiro, com aquela reunião, com o manifesto dos militares de 11 de 11. É o conjunto da obra. É o conjunto da... Por isso que se chama... Eu escrevi sobre isso, foi o único que escreveu sobre isso. Tecnicamente, fui eu. Escrevi, inclusive, usando o nome como os alemães fazem. Quando o general Heleno, por exemplo, diz assim, nós temos que fazer e é agora, se tiver que virar a mesa, tem que virar agora. Em algumas Depois o Brasil pega fogo, aquilo ali... Sim, em algumas circunstâncias, veja, como não se pode fazer uma abstração, a reunião não pode ser abstraída do conjunto da obra. Mas se por abstração nós conseguíssemos colocar para fora essa reunião, algumas questões, do modo como foram ditas,
elas são exatamente o ato inicial já da questão dos atos para o golpe. Mas como isso é impossível de fazer, é o conjunto da obra, e esse é o ponto. A comunidade jurídica ela é muito ficcional. O direito brasileiro é tão fantástico que ele consegue dizer que o morto está vivo e o vivo está morto. Por exemplo, a morte ficta. A morte ficta dos militares. É genial. Agora o Dino, antes de sair, eu vou para a posse do Dino agora. Ele quer mudar isso. Quinta-feira. O Dino saiu antes e ele deu, botando na emenda, Nando, desculpe, só para não perder o... Claro. É tão grave essa questão da ficção que o Dino está fazendo uma emenda para que aqueles que são expulsos não continuem recebendo. Que chamam de morte ficta, uma morte que não existe. É só o direito brasileiro que consegue fazer isso. A viúva de marido vivo recebe. A viúva de marido. E tem outra fantástica que só o direito brasileiro faz. Que é o seguinte, imagina o seguinte, o sujeito pega uma carteira, falsifica uma carteira de um velhinho e tal, e até no meio do caminho o velhinho morre, uma coisa assim, mas ele continua usando a carteira do velhinho, ou de uma pessoa qualquer. 15 anos ele usa. E ele é pego no 15º ano. Aí todos dizem, agora o cara está ferrado. Não, está prescrito. Eles dão um nome. Isso é uma coisa fantástica. Está prescrito, embora continue sendo praticado. Exatamente. Isso tem um nome. São delitos instantâneos com efeitos não sei o quê. Coisa de olha que eu estou falando de dentro. É como um médico que fala das doenças. Mas o juiz, na hora de julgar essas coisas, assim, ele ainda leva em conta essas leis aí? Só leva, porque esse é o discurso. Existe uma coisa no direito que se chama dogmática jurídica. Então, assim como qualquer ciência tem... Porque existem dois tipos de modos de ver o mundo assim, em disciplinas. Alografia e autografia. Por exemplo, uma obra de arte moderna e tal é autográfica. Não existe uma teoria geral sobre a obra de arte para dizer que aquela obra... O direito é alográfico. Ele não existe, que nem a sociologia, qualquer coisa, por si. Precisa ter um discurso sobre ele para explicar o seu significado. A alografia dos textos. Então, a dogmática mostra como o direito deve ser. Só que, com o tempo, a dogmática começa a substituir o próprio direito. Por isso que, por exemplo, alguém que é expulso, fora do direito se inventa a morte ficta que substitui o direito. Não está escrito na lei que o cara que morre, continua recebendo. É a interpretação que se deu, que se cria a morte ficta. Agora, a verdade é que os civis, no Brasil, continuam com medo dos militares. Então, alguns privilégios são mantidos porque precisaria alguém tirar. Quem é que tem que tirar? Os políticos. Claro. E aí, na hora, alguém diz, é melhor não mexer com eles. Outro dia eu tentei elaborar isso que você está dizendo, o Juremir, Nando, que é o seguinte: aqui no Rio Grande do Sul tem o museu, o Júlio de Castilhos, tem a igreja do positivismo e tal, a nossa bandeira, a Ordem e Progresso. Tem um lema positivista que diz: cada vez mais os vivos serão governados pelos mortos. Pois no Brasil, além de termos na bandeira isso, a política faz com que os vivos continuem preocupados com o fantasma do passado. Os militares, o regime militar, tudo que aconteceu, continuam. A nota dos clubes militares que saiu nos últimos dias é basicamente o seguinte: olha, façam as coisas direito que nós estamos olhando. O Múcio é o maior exemplo de que os mortos continuam governando os vivos. Isto é, para o nosso ouvinte entender, mortos aí significa todas as autoridades do passado, mortos ou não, que continuam influenciando. Por exemplo, o espectro. Isso é um espectro.
militar. Veja, por exemplo, as declarações do clube militar. Veja, por exemplo, o Mourão, quando vai fazer um discurso dizendo e não vão fazer nada, ele não aprendeu que o que é a democracia? A nota dos Agora, clubes militares diz, olha, que é infundado, que é praticamente impossível pensar que esses militares de carreira tão importante possam ter feito qualquer coisa errada. Perfeito, perfeito.